Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por este momento. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Pai, com cada jovem que está aqui nesta noite. Pai, o Senhor viu, meu Deus, que durante a semana, no meio do meu trabalho, no meio do meu estudo, eu estava buscando ao Senhor e aí eu tentava concentrar naquelas coisas, mas e aí o Senhor ia mandando, é isso, é isso, é isso. Porque para mim, meu Pai, as tuas coisas sempre são mais importantes. E eu parava tudo para anotar, meu Pai, aquilo que o Senhor gostaria de falar com esses jovens. Por isso eu quero te pedir, meu Pai, fale com eles nesta noite. Que não seja eu, Pai, a Débora, mas que seja o teu Espírito que venha falar com cada um desses jovens. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, a tua poderosa mão, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus. Unja, meu Pai, a minha boca neste momento e que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo falando aqui agora. Glória a Deus. Sente no seu lugar, fique à vontade. Quem viu o tema da mensagem antes? Quem lembra? Isso mesmo. Que se dane as minhas vontades. Eu quero pedir, quem trouxe a Bíblia? Abra comigo lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Eu quero ler com vocês. Tiago, capítulo 4, versículo do 13 ao 15. Amém? Todos encontraram? Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Só esse que nós vamos encontrar. Os próximos eu só vou ler com vocês e depois vocês podem ler em casa, na Bíblia de vocês. Vamos lá. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. E todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Além da frase, se Deus quiser, eu quero destacar a palavra orgulho. Tiago, ele estava sinalizando aos cristãos daquela época que entregaram a sua vida para Jesus, que confessaram Jesus como Senhor. Naquela época, traduzido do grego, Senhor significava dono, um possuidor. Geralmente eram os escravos que direcionavam essa palavra aos seus senhores. Então, por que ele usou essa palavra? Quando nós nos entregamos para Jesus e confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, automaticamente nós nos tornamos propriedade de Deus. E se nós nos tornamos propriedade de Deus, nós precisamos buscar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que se dane as minhas vontades. Como é difícil me desligar das minhas vontades. Temos tantas vontades e vou deixar tudo por causa de Deus? Será que vai valer a pena? Sim, sempre vai valer a pena, porque você não conhece todo o contexto, você conhece um pedacinho só. Se você se apoiar na sabedoria, no entendimento e na vontade de Deus, você vai viver coisas que nem mesmo você sonhou para você um dia. Você vai começar a viver coisas que você fala, nossa, Deus tinha isso mesmo para a minha vida? Tem muito mais para você, mas você precisa se entregar totalmente. Então Tiago falou isso aos cristãos daquela época e eles confessavam Jesus. Quando nós confessamos Jesus, nós temos que
entregar o controle das nossas vidas nas mãos dele. Pensa aí com você agora, você tem entregado todo o controle ou você tem ficado com uma parte desse controle nas tuas mãos? Você entrega tudo para Deus ou você fica com uma parte desse controle nas suas mãos, assegurando que vai acontecer do jeito que você quer? Quando Jesus, ele se entregou naquela cruz por nós, nós precisamos reconhecer o que ele fez por nós. É um ato de redenção. Ele comprou as nossas vidas com sangue, sangue precioso. Então nós precisamos dar a ele todo o nosso coração. Voltando aqui na parte do contexto do versículo, o orgulho é o que faz você sair da vontade de Deus. Porque quando nós somos orgulhosos, nós não queremos abrir mão das nossas vontades para deixar com que Deus faça nas nossas vidas a vontade dele. Você não precisa temer viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então não precisa temer, não precisa ficar com medo, falar que se dane as minhas vontades, então eu vou ter que começar a viver as vontades de Deus. E será que vai dar certo? Sim. Como eu já disse, você não conhece todo o contexto, e Deus sim. Aí você me fala, e o livre-arbítrio, Débora? Como que faz? Eu defendo o livre-arbítrio, mas só porque você tem o livre-arbítrio não significa que você pode escolher qualquer coisa. Sempre quando Deus dava as opções para as pessoas escolherem, ele sempre sinalizava aquilo que ele queria que a pessoa escolhesse. Porque Deus, ele é perfeito. Ele não quer que você erre. Então olha para você ver, lá em Deuteronômio 30:19, não precisa abrir. Nesse dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida. São duas opções, bênção e maldição. Escolham a vida. E por qual caminho? Se você escolher bênção, se você escolher bênção, você vai estar no caminho certo, você vai escolher a vida. E é sempre assim, Deus vai te dar as opções, mas Ele vai sinalizar os riscos para você. Se você for por esse caminho, o risco é um. Se você optar por esse outro caminho, o risco é outro. Como então, Débora, que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Primeiro, orar, joelho no chão, boca no pó, ler as escrituras. A palavra de Deus tem os princípios bíblicos que nós precisamos seguir e que muitas vezes nós pecamos. Como esse que eu falei primeiro, o orgulho. Muitas vezes somos muito orgulhosos. E o orgulho não agrada a Deus. O Senhor condena o orgulho. Qual outro meio que eu tenho para viver da vontade de Deus? Analisar todas as minhas escolhas à luz da palavra. Teve um dia que uma moça chegou para mim e falou: nossa, Débora, Deus faz assim mesmo quando a gente ora? Ele realiza? Eu, olha, depende. É da vontade de Deus? Fere algum princípio bíblico? Eu gostaria de namorar uma pessoa, porém ele é casado. Misericórdia, irmãos. Já feri um princípio bíblico. Tá tudo errado. Então, não é por esse caminho, não. Para você escolher, primeira coisa, tem a rede conselhos aqui na Rede Jovens. Não chega com essas aí, não. Essas você já descarta, você já sabe decidir sozinho. Mas chega para perguntar para eles, que eles são muito capacitados para te aconselhar, mas chega perguntando coisas que você realmente tem dúvida, que até eles vão ter que orar. Fala, não, nós vamos pensar direitinho para a gente decidir
essa escolha. Essas aí, nem leva. Não compensa, não. Que essas coisas Deus não vai ouvir. Outra forma de ouvir a voz de Deus é com os nossos pais. Os nossos pais, sejam cristãos ou não, eles sempre têm uma resposta certa para muitas coisas nas nossas vidas, porque eles nos amam. E mesmo que o seu caso é que a sua família talvez não te ama como você gostaria, mesmo assim obedeça, porque esse é um princípio bíblico e é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se sua mãe falou que não é para você namorar uma determinada pessoa, já te falou que não vê paz naquela situação e você está insistindo, pode ter certeza que esse casamento não vai dar certo. Se você insistir em casar com essa pessoa que sua mãe falou, olha, não vai por esse caminho não, você vai sofrer as consequências lá na frente. Porque mãe e pai, eles possuem um radar. De longe, eles veem uma coisa que vai dar certo e outra coisa que não vai dar. Sabe, até que a pessoa vai te enganar. Não, essa pessoa aí, não peguei confiança não. Então toma cuidado com isso. O que Jesus quer de nós? Ele quer rendição. O próprio Jesus, lá no Getsêmani, quando ele estava sofrendo muito, ele tentou pedir ao Senhor para que livrasse ele. Pai, livra de mim esse cálice. Jesus estava praticamente falando, me livra, Senhor, tem um plano B aí. Mas ele terminou dizendo, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe qual é o segredo de orações respondidas? Sempre que você orar pelos seus planos, pelos seus projetos, você falar no final, Pai, o meu sonho é esse, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Esse é o segredo de orações respondidas. Porque a vontade de Deus, ela é sempre maior que a nossa vontade. Ela é sempre melhor. Os sonhos de Deus são mais altos e maiores do que os nossos. Você enxerga muito pouco. O seu alcance de visão é muito pouco diante do alcance de Deus. Então não queira assegurar as suas vontades acima das vontades de Deus. Deus, Ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração, acredite. Não estou falando que você não pode ter sonhos, que você não pode ter desejos, não é isso. Deus, Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Porém, o Senhor, Ele quer que os nossos sonhos se alinhem à vontade dEle para as nossas vidas. Deus, Ele mandou, na verdade, que Abraão se separasse de Ló. E Abraão ficou enrolando, mas chegou no momento que ele falou, não, já vou me separar agora dele. E aí Ló ficou muito preocupado com a terra que iria escolher. Porém, Abraão não se preocupou com a terra que ele iria escolher. E sabe por que Abraão não se preocupou? Porque ele sabia que independente se escolhesse a terra A ou a terra B, não importava, ele seria abençoado. Porque não é o cenário da sua vida que faz você viver coisas extraordinárias, é quem te guia. E Abraão sabia que ele estava sendo guiado por Deus, que por mais que ele tivesse demorado, ele estava naquele momento obedecendo a voz de Deus. Então, se ele estava obedecendo a voz de Deus, ele poderia ficar tranquilo, porque qualquer terra que ele escolhesse para se separar de Ló, ele sabia que estava fazendo a escolha certa. Outra pessoa que eu amo muito a história, que é a história de José. José, ele em um contexto muito desfavorável. José estava longe da sua família, longe do seu país, longe dos seus pais, dos
seu pai, que ele amava muito, até dos seus irmãos, que por mais que ele estivesse triste com o que eles fizeram com ele, ele sentia saudade da sua família e de tudo. Mas mesmo assim, nada disso importou para Deus. Deus o abençoava em tudo o que ele fazia. Porque não é o cenário, nunca foi o cenário, e sim quem te guia. Se você estiver sendo guiado pelo Senhor, pela vontade de Deus, você pode confiar que vai dar certo no final. Mesmo que isso te produza um sofrimento, a oração de Jesus, ela foi respondida. Quer ver? Lá em Hebreus 5, do 7 ao 9 diz: durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que legal. A palavra de Deus está falando que a oração de Jesus foi atendida. Mas Jesus não morreu na cruz por nós? A sua oração vai ser atendida, mas isso não significa que é a sua vontade que vai ser feita. Se você entregar nas mãos de Deus, Pai, a minha vontade é essa, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a sua oração vai ser respondida com a vontade de Deus. Talvez ela pode ser igual à sua, mas talvez não. Jesus, mesmo pedindo ao Pai, tendo a sua oração respondida, mesmo assim ele morreu naquela cruz, e é por isso que hoje nós temos a salvação. Então dê muito valor nisso. O Pai teve que dar um não para Jesus, Jesus que era dedicado, que fazia tudo, que nunca pecou. Que pensa nós, se Jesus que nunca pecou levou um não, imagine nós. Então aceite para a sua vida a vontade de Deus nessa noite. Não haja nem mais um dia. Comece hoje, aqui mesmo. A partir daqui, não tomar nenhuma decisão mais sem pedir orientação. Nenhuma decisão mais sem clamar pela vontade de Deus. Sem procurar a rede de conselhos. Procura a rede de conselhos. Marca seu horário. Não tenha medo não. É sábio pedir conselhos. É o orgulho que acaba conosco. Pedir conselhos é sábio. Porque geralmente a gente acha que sabe muito, né? Mas não sabe. E quando você vai conversar com alguém, você sempre percebe que ela consegue ver uma coisa que você não vê. Para você tá tudo certo. O plano tá ok. Mas aí você vai falar com alguém mais experiente que você. E a pessoa fala: não é bem assim não. Você esqueceu de um detalhe. Já viu quando você está conversando com uma pessoa, empolgado com alguma coisa, e aquela pessoa é mais experiente que você, ela fala: mas só faltou um detalhe. É esse detalhe que faz toda a diferença. Estou preocupada aqui com a hora, mas vai dar certo. Olha, o Senhor fala conosco de formas bem simples, mais simples do que você imagina. Vou te provar. Sabe quando você vai no supermercado e aí você pegou umas 3 verduras, falou: vou levar só uma. E aí você vai e é tentado a deixar a verdura em qualquer lugar. Imagina no setor de limpeza a verdura.
Aí tem uma voz dentro de você que fala assim, ó, coloca no lugar. Aí você fala assim, não, alguém vem e ajeita aí pra mim. Aí a voz fala de novo, volta pro lugar. Essa voz é a voz de Deus. Quando você vai numa loja e a mocinha do caixa, por engano, te dá um troco a mais. E aí você fica tentado a falar, Deus está me abençoando. Misericórdia. Deus não está nesse negócio, não. Aquela voz que fala, devolve o valor para a moça. O patrão dela vai descontar no caixa dela. Isso vai causar prejuízo para ela. Talvez o salário dela estava todo planejado. Vai lá ver. Aquela voz é a voz de Deus. O Senhor sempre fala conosco em coisas pequenas. E aí você fala, mas Deus vai preocupar com verdura? Deus se preocupa com as pequenas coisas, porque Ele sabe que é através das pequenas coisas que nós aprendemos a trabalhar com coisas grandes. Deus sempre vai te treinar nas coisas pequeninas, porque Ele sabe que se você for treinado nas coisas pequeninas, de colocar a verdura no lugar certo, de colocar o carrinho lá onde que você tirou e não deixar lá para as pessoas se atropelarem, Deus sabe que se você fizer essas coisas pequenas, devolver o dinheiro, Deus sabe que você estará preparado para coisas grandes. Se Deus pedir para você fazer algo pequeno, faça mesmo assim, porque só para você que é pequeno, para Deus isso é grande. Comece a fazer hoje as coisas pequenas, aquelas que você escuta lá dentro de você. Você sabe o que eu estou falando. Tenho certeza que você já pensou em inúmeras coisas que você ouviu a voz e falou, não, mas isso tá de boa. Não tá de boa não. Tá? Então sempre faça. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor agora para estar aqui com a gente.